A semana metadólar, ela é uma sequência, né, de conhecimento que a gente vai colocar que vai te pegar do começo até o fim. Tá? É lógico que sobe muito rápido esse degrau, mas a gente vai tentar te preparar, mesmo quem está começando, quem está querendo aprender, a gente vai tentar dar uma passadinha no começo para que vocês já vão captando aí o que é a forma que um trader profissional vai se preparando, vai construindo sua tela, montando suas ferramentas, né? Vocês vão ver que durante a semana metadólar eu vou ter tela que a gente vai estar olhando mais o fluxo, eu vou ter tela que a gente vai estar olhando o gráfico. Claro que não aquele gráfico comum que todo mundo usa aí fora e nem com indicadores comuns. A gente vai estar usando aí ferramentas próprias, né, autorais, onde a gente vai estar analisando contextos e fundamentos no mercado futuro. Vocês vão ver que é bem diferente do que vocês estão acostumados aí fora. A gente não vai estar olhando para o gráfico. A gente vai estar usando o gráfico para olhar para o mercado, é diferente. Vocês vão entender que é muito diferente, tá? E também nós vamos estar aí fazendo análises macro, fazendo pré-mercado, entendendo como que os drivers e os indicadores vão estar movendo o preço e por que o preço está sendo movido, né? Então, a gente vai unir as três escolas de forma correta e apresentar para vocês organizadamente, para que vocês entendam que não adianta saber só fluxo, só tape reading, é muito pouco. Não adianta saber leitura gráfica se está olhando errado para o gráfico. Não adianta saber fundamentos e macro, né, se você não sabe aplicar. Então, você precisa saber todo esse conjunto. E é isso que nós vamos te ensinar, passo a passo, devagar, durante a semana, inclusive teórica e depois na prática, né? Tudo que a gente te ensina na teoria, a gente vai aplicar no dia seguinte na prática. Isso é muito bacana para que você entenda, né, o que nós estamos querendo te transferir de conhecimento. Na semana metadólar, nós vamos separar então os dias. Ó. Primeiro dia, a gente vai, primeiro, tentar mostrar para vocês entradas mais precisas, tá? Para vocês entendendo, tá? Então, a gente, para mostrar a entrada precisa, a gente vai, por algum momento, ter uma tela desse tipo aqui, que vocês vão entender, que é uma tela mais para leitura de fluxo, para entradas mais precisas, tá? Depois, nós vamos te preparar já no pré-market, ensinar a marcação de pontos, aonde você vai marcar pontos importantes, aonde a gente vai ter pontos de baixo risco, médio risco e alto risco. Isso aí é fundamental. Você vai buscar, dependendo do seu operacional, você não vai atuar nos pontos de alto risco, você vai atuar nos pontos de médio e baixo risco. Nós vamos explicar isso direitinho para vocês. Esses pontos são marcados em cima de grandes pontos de liquidez. Nós vamos fazer isso tudo devagarinho, ao vivo, passo a passo, para que vocês entendam. Fique tranquilo. Que mais? Seccionar o dólar futuro em janelas, né? Então, nós vamos ter janelas operacionais, tá? No primeiro dia, nós vamos operar essas duas primeiras janelas operacionais do dólar, que vai até às 10 horas, mais ou menos. Então, nós vamos começar às 8h30 e vamos mais ou menos até perto das 10 horas no primeiro dia. No segundo dia, a gente vai operar a partir das 10 horas, né, 10h30. Então, a gente tem mercado à vista, mercado americano abrindo, bolsa brasileira abrindo, a gente tem segunda taxa Petax, primeira taxa Petax, tudo nesse período. Nós vamos estar junto aqui, tanto na teoria como na prática. No terceiro dia, nós vamos estar aqui operando a janela que vai do meio-dia até o final da taxa Petax. Por quê? Porque aqui nós vamos ver o que se transfere de assimetria da parte da manhã para a parte da tarde, tá? Até aqui, ó, essa linha vermelha, ela separa duas meta-janelas. Antes dela aqui, ó, da abertura do mercado até a linha vermelha, todo o dólar olha para a taxa Petax. Vocês vão entender isso. E como olhar. Da linha vermelha até o fechamento, parou de olhar para a taxa Petax, começa a olhar para o ajuste. Vocês vão entender, tá? E é desse entendimento que saem esses grandes movimentos aqui, né? Que são os movimentos que a gente espera pegar durante o dia. É isso que vocês vão entender, tá bom? Que mais?
qual o contato do suporte? Sou aluno e preciso esclarecer uma dúvida. Se você é aluno, você está dentro da Masternet. Dentro da Masternet, você tem suporte em todos os tópicos, né? Qualquer pergunta que você fizer lá, você é respondida o tempo inteiro. Você é respondido o tempo inteiro. Agora, se você é um aluno muito antigo da Master, aí você tem que entrar você tem que entrar... Muito antigo que eu falo é de 2 anos para trás, 3 anos para trás. Você tem que entrar no WhatsApp, tá? Ou no e-mail contato@masterlab.com, certo? O e-mail sempre é melhor para esclarecer qualquer dúvida, se for dúvida técnica. Falou, Ricardo? Agora, se você é aluno recente, fala com o Leonardo e vê a possibilidade de você entrar para dentro da Masternet junto com a gente aqui. Legal? Vamos lá. Aluno antigo tem que ser pelo e-mail, contato@masterlab.com, porque a partir da criação da Masternet, todos os alunos entraram para dentro da Masternet e eles têm suporte 24 horas, todos os dias para o resto da vida. Então, aqui não tem suporte que para, tá? Então, tem suporte continuado o tempo inteiro aqui dentro. Todo mundo é respondido, tudo o tempo inteiro. Legal? Então, vamos lá. Continuando aqui. Semana Metadola. Como é que funciona? Primeiro dia, aula teórica. Segunda-feira, 19 horas. Certo? Primeiro dia, aula teórica. A gente vai falar de leilão, pré-market, pré-mercado, leilão, abertura, ação institucional. Em seguida, na terça-feira, 8h30 da manhã, nós vamos mostrar isso tudo com o mercado funcionando, na prática. Pré-mercado, tudo. Tá? Como que faz pré-mercado, como que usa isso na abertura, por que você tem que olhar para o ajuste, como que funciona 9h30, que começa a ação das tesourarias, direitinho. Dia 2, terça-feira à noite, nós vamos falar sobre a abertura da Bolsa Brasileira, primeira prévia da Petax, abertura da Bolsa dos Estados Unidos e segunda prévia da Petax. Na quarta-feira, de manhã, 10 horas, porque vai bater com os horários, a gente começa às 10 horas, nós vamos mostrar tudo isso ao vivo. Na quarta-feira à noite, teoria. Nós vamos falar do FIX de Londres, terceira prévia da Petax, quarta prévia da Petax, Petax final e a simetria final para o ajuste. E na quinta-feira, última aula prática, onde nós vamos mostrar tudo isso aqui na prática com o mercado aberto ao vivo. Ou seja, não tem nada gravado, não tem nada preparado. É tudo feito ao vivo. Por quê? Porque o que a gente ensina é mercado. E acontece todo dia, porque é mercado. Nós não estamos olhando para o preço, nós estamos olhando para os fundamentos e para os contextos. E isso todo dia acontece. Então, vocês vão entender como que a gente usa isso para operar e tirar resultado. Certo? Bom, continuando então. Vamos ver aqui que o pessoal. Top, sim, sim, like dado. Obrigado, gente. Estão gostando? Vamos em frente. Então, ainda no dia 1, né? O que nós vamos falar? Sobre pré-mercado. O que é pré-mercado? Né? É a sequência que a gente vai analisar, quais os indicadores, quais os drivers que afetam a taxa de juros, né? A taxa de juros está afetando os commodities mais a taxa de juros afeta as bolsas né? Aqui, ó, os commodities mais as taxas de juros afetam as bolsas, e tudo isso aí junto afeta a taxa de câmbio. Então, nós vamos entender como que funciona essa análise toda e como que você transfere isso para a abertura, certo? Que mais? Todos os dias nós temos muitos drivers, né? O que move mercado é driver, tá? Então, os drivers, eles começam lá no macro. Como a gente está operando um par de moeda, esse par de moeda, ele tem, né, movimentos que são causados pelo macro dos Estados Unidos, pelos indicadores americanos, e tem movimentos que são causados pelo macro brasileiro. Então, todo dia, esses drivers é que causam os movimentos no mercado. Então, se a gente pegar aqui, por exemplo, né, durante um mês aqui que está na tela, um contrato inteiro, olha a quantidade de drivers, né? IGPM, PIB, PCE, PMI, JOLTS, ADP, Payroll, CPI, IPP, varejo, né? Vendas no varejo e etc.
Então, todos esses drivers são o que provocam, né, o mercado estar comprador ou virar na contramão e ficar vendedor. Virar na contramão e ficar comprador. Isso aqui é provocado por esses drivers macros. Lá na Semana Metadólar, a gente vai estar compreendendo alguns desses drivers, né, durante a semana. Quais são? Ó, na terça-feira, por exemplo, a gente vai ter o Índice de Atividade Industrial New York, lá de Nova York, né, do Empire State, certo? Na segunda aula prática, nós vamos ter, influenciando, né, nesse momento que a gente vai estar operando, já vai ter os preços de importação, preço de exportação lá nos Estados Unidos. E outras coisas que a gente vai falar. Terça-feira aqui é dia de leilão de tesouro pós-fixado, nós vamos estar falando sobre isso, tá? Bom, na quinta-feira, na última aula prática, olha a quantidade de drivers, além do leilão, né, de NTNF e de LTN, que acontece toda quinta-feira, que a gente vai estar falando sobre taxa de juros e o que isso impacta no câmbio, né? Pela bolsa principalmente, ou pelo carry trade, tá? Além disso, olha a quantidade de indicadores e de drivers que nós vamos ter nessa quinta-feira, né? Desde vendas no varejo, confiança do empresário aqui no Brasil, tá? Até estoque das empresas, variação, ó, discurso de Fed Boys, que quase todo dia está tendo, né? Pela questão da taxa americana está caindo e a nossa está subindo, então a gente está tendo uma mudança geral no comportamento da curva de juros. Isso aí impacta diretamente no câmbio. Tudo isso a gente vai estar vendo, ok? Bom, que mais? Dia 2, Semana Metadólar. Primeira prévia da Petax. Nós vamos estar lá analisando a assimetria, já a partir da primeira prévia. E o movimento do spot, vocês vão entender isso lá, tá? Abertura do mercado à vista na B3, ou seja, vai abrir o mercado aqui na bolsa e olha só que importante, ó, aqui é 10 horas, hora que abre a bolsa, ó, 10 horas. Olha só, antes de abrir a bolsa, ó, nada, tudo paradinho, ó. Quando abre a bolsa, ó, bagunçou o coreto, ó, bagunçou. Nós vamos entender isso aí, tá? Por que na abertura da bolsa o mercado pode inclusive mudar de lado, certo? Nós vamos entender isso aí. Que mais? Continuando no dia 2, abertura do mercado americano. Aqui, talvez seja o ponto de maior inflexão do dia, né? Ah, tem alguma coisa que pode acontecer? Então, olha só. Olha esse movimento, né, de abertura do mercado americano. A minha canetinha aqui, ó. Mercado, ó, caneta, ó. Mercado tá caindo. Abriu o mercado americano, bum. Subiu de lado. Ué. E aí, foi um ombro, cabeça, ombro ou foi o Fibonacci que fez isso? Eu acho que não foi nenhum dos dois, né? Quem está olhando para isso não sabe por que o mercado vira de lado nunca, né? Então, tem os momentos, as janelas e os contextos que a gente tem que entender. Por que o mercado americano pode mudar toda a questão de lado, certo? Nós vamos estar lá junto no dia 2 da Semana Metadólar. Ainda no dia 2... a gente vai começar a montar cenários, né, de continuação, tentar pegar tendência, tá? O que mais dá dinheiro no mercado? Tendência, tá? Ó os indicadores, os boosters, ó, tendência, ó, o macro, tendência, tudo mostrando tendência, tá? Onde a gente mais ganha dinheiro? Nas tendências. Mas como pegar a tendência no começo? Porque depois que ela acontece, não adianta, né? Como pegar no começo? Nós vamos estar aprendendo isso aí a partir das 10 horas. Fica muito mais fácil de entender como pegar uma tendência no câmbio, tá? Saldo de agressão a favor, macro a favor, inclinação das VWAPs a favor, maior liquidez do lado favorável da VWAP, média dos institucionais do lado favorável da VWAP. Tudo isso aqui caracteriza uma forte tendência. Nós vamos entender isso na Semana Metadólar, beleza? Que mais? Dia 3 agora, o que nós vamos ter? Zeração da simetria da parte da manhã. Então, nós vamos estar olhando o zero point e o target, e entendendo que esses dois indicadores aqui dão para a gente essa direção aqui na parte da tarde. Tá? Então, quando você entende a simetria na parte da manhã, inclusive você passa a ganhar dinheiro na parte da tarde. Beleza? Que mais? Tudo isso usando ferramentas extremamente profissionais,
Nada de indicadorzinho comum, tá? As ferramentas aqui da Master, os boosters, tá? Deixa eu ver aqui. Os boosters, tá? Que são ferramentas desenvolvidas a partir desses contextos para você entender o movimento do mercado futuro olhando certo. Então, a gente vai mostrar, usar para vocês entenderem o quanto é importante estar olhando certo para o mercado. Né? Não adianta você querer pilotar um Fórmula 1 com um velocímetro de Fusca. Hoje em dia, já viu quantos botões tem no volante de Fórmula 1? É instrumento. Quanto mais instrumento, mais precisão. E é isso que a gente tem aqui também para mostrar para vocês na Semana Metadólar. Que com ferramentas certas, você tem muito mais chance de pegar os melhores movimentos em cima dos melhores cenários. Legal?